irmãos, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Que Jesus abençoe a todos vocês. Alguém está vindo por acaso pela primeira vez? Sejam bem-vindos, viu? A casa funciona segunda a sexta, com trabalhos diferentes. Na quinta-feira, que é hoje, né? Tem uma primeira parte, por isso que vocês receberam uma ficha com os números, que é o atendimento com os mentores. Basicamente quem atende são as madres do Sagrado Coração de Jesus e os pretos e as pretas velhas, que são mentores e conselheiros. Tem também os médicos que atendem hoje, um dos médicos, que é um clínico geral, vai estar atendendo hoje, que também é um conselheiro. Então o trabalho, a gente faz uma pequena abertura agora, que é uma breve palestra evangélica, geralmente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Logo em seguida a gente faz a oração de abertura. Em seguida, vocês vão para o atendimento com os mentores. Saindo do atendimento dos mentores, vocês vão ver que tem umas macas que estão ali na frente. Ali é feito os passes de cura, os trabalhos de reiki. E posteriormente, para aqueles que puderem ficar, é feito os passes de limpeza com os caboclos no final da sessão. E em alguns dias tem uma quarta parte do trabalho, que aí ele é restrito aos trabalhadores da casa, que são voltados ao atendimento a irmãos desencarnados, né? Esse trabalho só ocorre quando a espiritualidade assim o solicita. Caso haja algum de vocês, e isso já aconteceu, que veio em função do reiki, coisa assim, é só nos avisar. Da mesma forma que a gente pede a compreensão de todos vocês, porque tem casos, às vezes, que vem pessoas que estão adoentadas, que estão com dores, que estão com crianças. E aí a gente pede a compreensão que quando isso ocorre, que a gente passa a pessoa na frente. Tá? É só em casos nesse sentido, se houver alguém aqui em alguma condição, é só procurar a mim, ou o Dilei, o pessoal que está aqui atendendo, que rapidamente a gente encaminha isso. Fundamental nos nossos trabalhos, gente, o silêncio. Fundamental. Por quê? Isso é um pedido da irmã Maria Luísa, que é quem coordena os trabalhos na quinta-feira, para que não haja risco dos médiuns perderem a concentração, para que não haja risco dos irmãos desencarnados, as centenas que estão aqui hoje, que fiquem agitados. Então, se alguém precisar conversar alguma coisa, eu assim peço isso para vocês educadamente, sai um pouquinho ali fora, converse e volta, tá, gente? Porque é para garantir a qualidade do atendimento de todos vocês. Tá bom, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, daqueles de vocês que estão vindo a primeira vez, é só nos procurar, que dentro daquilo que a gente souber, do pouco que a gente sabe, a gente explica para vocês. A casa ela é espiritualista, né? Por isso que você vê falas de Allan Kardec, atendimento das madres do Sagrado Coração de Jesus, atendimento dos pretos e das pretas velhas e dos médicos. Eu assim começo a chegar à conclusão que a espiritualidade pouco está ligando para isso. Me parece que essa divisão e luta de poder é coisa de quem está encarnado, e deixe quem lute pelo poder por eles mesmos, né? Mas é só uma impressão isso que eu estou falando para vocês. Então, como eu disse, toda quinta-feira a gente faz uma breve palestra sobre passagens do Evangelho. E o Evangelho, como muitos de vocês sabem, que ali está escrito e codificado as mensagens de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E quando a gente se remete a essa questão, a gente está vendo que o período que Jesus viveu era um período talvez muito mais bárbaro do que se é hoje, independente dos problemas que se tem hoje. Jesus representou uma ruptura
com a lei do olho por olho e dente por dente, que até hoje, imagino eu, a gente luta contra elas. Até hoje. Que é o desejo de vingança, que é o cultivo do ódio no coração, entre tantos e tantos outros desdobramentos. E dentre esses ensinamentos, ali tem uma passagem que é profunda e que a gente tem que tratá-la com muito cuidado, até para não ser ofensivo, porque não é e nunca será aqui o nosso objetivo desqualificar qualquer outra religião. Todas as religiões, a gente tem pessoas sérias que trabalham nela, como também todas as religiões, a gente também tem quem não é. E um fundamento que se põe é o fundamento seguinte: quando eu faço bem, o que eu espero em troca? E é esse ponto que vai a breve fala que eu quero ter com vocês hoje. Por quê? Porque o Cristo ensina e Jesus curava. As curas de Jesus, elas eram espirituais. Não sei se todos vocês conhecem essa questão. A gente fazer uma análise comparativa do tempo de hoje e do tempo de Jesus é muito difícil. Por quê? Porque o tempo de Jesus, o tempo de anos que as pessoas viviam era muito menor do que o tempo de anos que se tem hoje. É por isso que muitos confundem quando analisam os escritos, que fala assim, olhe só uma coisa, Jesus fez a cura e poucos anos depois a pessoa desencarnou. E a gente tem que falar isso com muito cuidado, para não assustar as pessoas. Isso realmente acontecia. E acontecia por quê? Porque a média de vida das pessoas no tempo de Jesus, malemar, passava-se 30 anos. E isso se foi por centenas de anos pela frente. Só que as curas de Jesus, elas eram curas espirituais. E aí entra o ensinamento que os espíritos nos colocam do sentido de nós estarmos aqui encarnados em um planeta, entre tantos outros que se tem pela galáxia, que é uma autêntica escola viva, escola de aprendizados. Eu sempre digo nas minhas palestras que a maior benevolência que Deus e Cristo esteve conosco foi nos conceder o direito ou a possibilidade, para ser mais preciso, de a gente esquecer o que foi as nossas vidas passadas. Eu confesso a vocês que eu não vejo pessoas, olha, eu vou fazer uma regressão, e como em todos os lugares tem pessoas sérias que faz isso e outras que nem tanto, eu confesso a vocês que me arrepia. Por quê? Porque se todas as nossas vidas passadas fossem um mar de rosas, por que a gente não lembraria deles? Quantas pessoas eu já vi que entraram em profunda crise existencial por lidar com fazer regressões com quem não estava preparado para fazer isso. E o que significa a pessoa não estar preparada? É ter um contato com os seus mentores no intuito de soprar no ouvido dela, olha, essa pessoa não está preparada para o que você tem a dizer, e não simplesmente ir abrindo, porque você tem técnicas para fazer isso, e a apometria é uma delas. O problema é quando você abre uma janela para uma pessoa que não está preparada para ouvir o que aquilo se apresenta. A apometria tem muitos exemplos disso. E muitas pessoas entram em sérias crises emocionais em função disso. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente lê o Evangelho, uma passagem que se tem ali é a questão da cobrança dos metais, vamos pôr dessa forma. O qual Jesus nunca cobrou ninguém. Nunca. E por que a gente tem que analisar isso com cuidado? Porque você tem religiões que são sérias, que dentro do seu culto pede o dízimo, que é para sustentação da casa. Ora, quem é que vai pagar a energia? Quem é que vai pagar a limpeza? Quem é que vai pagar a manutenção? Ou o que quer que seja. Que é muito diferente de você ter
pessoas que se aproveitam do sofrimento de outras. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você ama uma pessoa e você vai num lugar que não é sério e a pessoa olha para você e diz assim, louca para pegar o seu dinheiro. Ora, o seu filho vai desencarnar se você não fizer isso. Poxa, a pessoa está tão fragilizada emocionalmente que ela dá até a roupa do corpo para evitar isso. E você tem pessoas que caçoam da espiritualidade, esse é um termo da irmã Maria Luísa, nem é meu, que enganam as pessoas e levam, como está escrito lá no Evangelho, as suas fortunas. Por quê? Porque quando a gente está em uma situação difícil, a gente faz qualquer coisa para sair dela. A mesma coisa você tem no campo do espiritismo, ou por que não dizer uma dimensão mais aberta do espiritualismo. Olha, não é comum. É muito comum a gente andar na rua e você vê escrito aquelas coisas coladas. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Olha, trabalho para amarrar isso, trabalho para fazer aquilo. Quer dizer, a pessoa está te oferecendo algo que ela não tem condição de cumprir. Por quê? Porque quem faz a graça ao outro não somos nós, é a criação. E a graça muitas vezes nos é feita pelo merecimento, por um conjunto de fatores que nós, simples humanos, não dominamos. Às vezes uma graça feita em um momento que não é oportuno pode levar uma pessoa ao desastre no futuro. Mas a gente não consegue enxergar o futuro porque a gente está vivendo o presente. Qualquer outro desdobramento que se tem disso, e que infelizmente é muito comum, a cobrança que vem depois. Porque quando a gente dialoga com a espiritualidade, e é importante vocês entenderem isso, aquilo funciona como se fosse um rádio antigo que você sintoniza a estação. Tudo no mundo é energia. Tudo. Quando a gente sintoniza com alguém que está automaticamente sintonizado com energias baixas, vamos dizer dessa forma, o risco que a gente corre é gastar o nosso dinheiro e depois se colocar em uma situação que começa a ser obsediado constantemente. E como não tem criança que hoje eu posso falar abertamente, a pessoa entra em uma situação muitas vezes de ser vampirizada e não tem nem consciência disso. Ela não sabe. Aí vai buscar um emprego, não dá certo, as relações na família se deterioram. Por quê? Porque ela entrou em um processo muito complicado de se relacionar com forças que ela não domina. Isso é muito comum. Muito comum. Muitos dos trabalhos das casas espíritas e espiritualistas que são sérias, muitos dos trabalhos são feitos para desmanchar trabalhos que foram feitos dessa forma. E dependendo da natureza da casa, às vezes demora muito e às vezes nem tanto. Mas a pessoa passa por apuros. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque toda casa espírita, espiritualista, ou um templo evangélico, ou uma igreja católica, ou o que quer que seja, uma coisa é a pessoa pedir à instituição, pedir colaboração, desde que a pessoa possa, para manter a casa. Outra coisa é fazer promessas que ela não tem condição de cumprir. E por que isso, minhas irmãs e meus irmãos, senão eu estaria rifando o pensamento e a ação de Deus. Muitos pensam assim, que estão em caminhos perdidos. Olha, então eu pago aquela pessoa, eu pago aquele que se diz representante do divino e automaticamente ele resolve o problema para mim. Ora. E o aprendizado, como fica nisso?
Ninguém pode garantir nada. Por que, minhas irmãs e meus irmãos? Porque o trabalho é sempre de lá para cá e não o contrário. Quem raciocina que é daqui para lá, está enganando as pessoas. E aí muitos se desesperam, se sentem abandonados. Muitos perdem carros, perdem casas, entram no desespero. Por quê? Porque é a lógica do vampirismo. E a pessoa que age dessa forma, levando o seu dinheiro, ela nunca vai se contentar. Guardadas as proporções, é a mesma lógica da dependência de drogas. Quando você começa de graça. Fique nela para você ver uma coisa. Se o ser de graça dura muito tempo. É nesse ponto que eu quero chegar. Então a gente tem que ser, meus irmãos, muito seletivos. Quem não gostaria, olha, eu pago um trabalho para alguém, amanhã eu vou e ganho na loteria esportiva, todos os meus problemas financeiros estão resolvidos. Imagina, minha gente. Imagina. As coisas não funcionam dessa forma. Duvidem, minhas irmãs e meus irmãos. Duvidem do que é fácil. A ação de Deus e do Cristo não existe para ser loteada. Muito pelo contrário. Falar em nome do Cristo, falar em nome de Deus, é uma grande responsabilidade, que implica, inclusive, em conduta moral para que você consiga fazer isso. Vocês entenderam, pessoal? Isso é muito importante. E é tão importante que se as pessoas não caíssem, não teria, falando aqui em linguagem figurada, um cartaz desse em cada esquina, que a gente não precisa nem se esforçar muito para encontrar. Faça o trabalho para segurar quem você ama, faça o trabalho para você casar, faça o trabalho para você arrumar um emprego, faça o trabalho disso, faça o trabalho daquilo. Não, a pessoa não faz trabalho coisíssima nenhuma. Ela está enganando pessoas que estão num momento fragilizado da vida. E todos nós passamos por ele. A função da espiritualidade, e é por isso que eu digo para vocês que é sempre de lá para cá. E é de lá para cá porque, olha, vocês todos estão aqui para ser atendidos, mas olha, vocês não vieram para conversar comigo, Carlos, o que eu tenho para dizer para vocês? Vocês vieram conversar com os mentores, conversar com a espiritualidade. Eles sim, nós somos apenas simples instrumentos, nada mais do que isso. Triste do trabalhador espírita ou espiritualista que se acha que é melhor do que o mentor que ali trabalha com ele. Porque o que o reserva é o abandono. Da mesma forma como chega em silêncio, ele vai embora em silêncio também. E aí o que sobra? Apenas a mistificação. E muitos caem nisso. Triste daqueles que fazem trabalhos para prejudicar outras pessoas. Muitas vezes eu oro, por mais que isso seja difícil, pedindo que Jesus os perdoe. Porque o preço que se paga é muito alto. Pode-se prejudicar uma pessoa por um determinado período. Mas a pessoa não compreende que ao tentar prejudicar uma pessoa, ela mesma está se transformando no alvo. Quem aqui já teve oportunidade de trabalhar com diálogos com os irmãos desencarnados sabe muito bem do que eu estou falando. Muito bem. Então eu peço humildemente que todos vocês reflitam sobre o que lhes foi passado. A escolha dos temas que são aqui apresentados a vocês, antes de vir a gente abre o Evangelho e aonde a espiritualidade põe é o tema que é passado para vocês. Que Jesus abençoe a todos vocês. Tudo vai dar certo, viu, pessoal? Mas a gente tem que entender o caminho. Às vezes é preferível a gente seguir um caminho mais difícil, mas encontrar a bonança
no final do que a gente imaginar que está seguindo um caminho mais fácil e quando chega no fim não tem nada. Jesus abençoe a todos vocês.